E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Lembrando sempre que é importante se cuidar, hein, gente, né? Sempre quando sair, com a máscara, né? Sempre usar o álcool em gel para higienizar as mãos e tomar cuidado, né? E não ficar andando por aí. Lembrando, nós estamos numa pandemia, não é férias. Então se cuida, pessoal. Bom, o nosso assunto hoje aqui é as cruzadas. Nós vamos dar continuidade nas aulas por aqui, mas você já tem disponível aí o Aulep, que é o aplicativo da prefeitura. Lá você tem todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês, também vai estar nesse aplicativo. Lá tem texto, tem as atividades, os exercícios que tem que fazer todos. E essas atividades não precisarão mais se buscar na escola. Agora vocês podem fazer pelo aplicativo, responder lá e eu terei acesso ao relatório semanal de quem fez, o que não fez, o que leu, o que não leu. Eu recebo um relatório do que vocês estão fazendo. Aqueles que não têm o aplicativo ou não tiveram como ter acesso, pode até a escola buscar as atividades. E assim eu estarei indo lá buscar para corrigi-las. Tá? Mas é importante fazer, porque com base nessas atividades que vocês estão fazendo, é que nós vamos avaliá-los e depois fazer o conselho, ter a aprovação de vocês no final do ano. Então é importante que vocês façam todas as atividades, inclusive aquelas que são perguntas que é para responder no caderno. E quando a gente voltar, a gente vai estar conversando sobre essas questões do caderno também, ok? Bom, então hoje, para a gente iniciar nossa conversa, nós vamos falar sobre as cruzadas. Mas antes de chegar nas cruzadas, que eram expedições militares, que foi uma guerra, aí nós temos que falar como que começou, né? O que levou às cruzadas. Para a gente falar das cruzadas, a gente vai falar um pouquinho da expansão do islamismo. Isso, lembra lá na nossa última conversa? Do islamismo, a história do Maomé, a história que ele unificou todo, né, o reino árabe, ele converteu as pessoas a uma religião e formou um grande império. E o islamismo ele se expandiu, ele cresceu muito. E Maomé controlava tudo. Só que depois que Maomé morre, o que acontece? Acabam se tendo disputas para quem vai tomar o seu lugar. E esse novo líder, que é o chamado de califa, ele passa a comandar, né, tomar o lugar de Maomé e começa a expandir ainda mais, né, o islamismo. Se a gente observar no mapa aí, tem várias cores, cor de rosa, amarelo, tem o achurado em cinza, o verde. Quando Maomé começou, ele era apenas naquela parte marrom, que é a Península Árabe, que era onde Maomé reinava. Depois da morte de Maomé, os primeiros califas começaram a expandir o território. Toda essa parte amarela foi expandido. Depois, os outros califas que vieram expandiram mais ainda. Foram até aquela parte rosa, que é a parte da Ásia, chegaram até a parte do norte da África, e a parte verde era o Império Bizantino. O Império Bizantino ali, eles não tinham conseguido chegar ainda no Império Bizantino. Porém, tinha os turcos otomanos, que eram também árabes, que eram um pouco mais radicais, começaram a tentar invadir esse espaço. Aí é onde estava o Império Bizantino. Opa, peraí, vamos devagar aí, né? Então, isso começou a causar conflitos na Europa. Tanto que os árabes estavam chegando no Império Bizantino, estavam chegando lá em Roma, lá na Itália, na Europa. Isso começou a causar uma confusão e um conflito. Esses conflitos acabaram sucedendo aí e criando o terreno, né, para cruzada, né? O que aconteceu então? Olha, no ano de 1076, Jerusalém foi tomada pelos turcos e Jerusalém era considerada uma cidade santa, sagrada. Quando os turcos árabes, né, eles invadem e tomam Jerusalém, a igreja já começa a ficar preocupada. Por quê? Aquele espaço é um local sagrado, então não poderiam ter invadido ali. Além disso, o que os árabes fizeram? Eles proibiram que os judeus e os cristãos
fossem até Jerusalém para prestar culto, porque lá era a terra de Jesus Cristo, né? Então eles proibiram. Então, o que os bizantinos fizeram? Eles pegaram e pediram ajuda para o Papa Católico. Isso mesmo, para a Igreja Católica, porque o Império Bizantino não tinha forças o suficiente para poder enfrentar os árabes, né? E o Império Bizantino ele também tinha sido católico, só que a igreja se dividiu, formou duas igrejas, a Igreja Ortodoxa Católica e a Igreja Católica Cristã. Então, quando eles percebem que os árabes estão invadindo, eles pedem ajuda à igreja, porque a igreja é poderosa. E o Papa Urbano II, ele imediatamente atende, porque o local que os árabes invadiram, Jerusalém, também era considerado sagrado para os cristãos. Então o Papa Urbano faz o quê? Convoca os cristãos para retomar a Terra Santa, que é a Palestina, aonde ficava Jerusalém. Então, une-se o Império Bizantino e a Igreja Católica, os dois contra os árabes, e declaram guerra para os árabes. E aí começam os conflitos, né? A Igreja Católica e o Império Bizantino quer retomar as terras que eram dela e também a Terra Santa. Para isso convocam os cristãos e convocam todas as pessoas. Então, aí temos a figura do Papa Urbano II. O que ele faz? Qual que é o objetivo da cruzada? A cruzada, o objetivo dela é retomar a Terra Santa. Então, ele organiza um grande exército, né? Uma expedição militar. Então, essa cruzada é uma expedição militar e os participantes dela são pessoas comuns. São vários tipos de pessoas. Essas pessoas, elas são convocadas pelo Papa com a seguinte condição. O Papa diz, se você participar da cruzada, os seus pecados serão apagados, serão absolvidos. Né? Então as pessoas veem nisso uma chance de salvação. Mesmo se ela morrer, ela vai ser salva depois. Então muitas pessoas aderem a esse movimento, a essa expedição militar, por conta da salvação. Então, Urbano II e o imperador bizantino conseguem arrecadar recursos, conseguem mobilizar uma grande quantidade de pessoas para poder retomar a Terra Santa. Então, as cruzadas oficialmente partiram da Europa entre 1096 e 1270, com destino a conquistar os locais que tinham sido invadidos pelos muçulmanos, pelos árabes. E essas pessoas eram pessoas comuns, nobres, comerciantes, e juntam todos e vão para a guerra. Quem eram esses cruzados? Né? Esses cruzados, como eu disse para vocês, eram pessoas comuns. Esses homens, eles tinham em sua roupa uma cruz bordada. Por isso eram chamados de cruzados. E eram vários grupos sociais. Tinha desde pessoas muito humildes, como pessoas ricas. Porque tinha os ricos junto também. Os pobres queriam a salvação. E os ricos queriam se tornar mais ricos, conseguir riquezas. E quando você invadisse uma terra, chegasse num lugar, lá você ia ter ouro, lá você ia ter mantimento, ia ter armas, ia ter terras. Então, as pessoas que eram ricas, os nobres, que não tinham muitos bens, eles se interessaram na riqueza. E as pessoas mais humildes se interessaram na salvação. Né? Tiveram aí várias cruzadas, várias. Né? Muitas cruzadas feitas por pessoas comuns. Essas cruzadas tiveram grandes resultados. Né? No total foram aí em média de 8 cruzadas. Né? Teve cruzada de mendigos, teve cruzadas de crianças, teve cruzadas de crianças, não tão documentada, não estão em livros, né? Mas oficialmente foram 8, mas tiveram essas outras cruzadas, essas outras guerras. A primeira cruzada ela reuniu 35 mil pessoas e partiu com destino a Jerusalém. Levaram 3 anos para chegar na cidade, gente. Olha só, porque não tinha transporte, não tinha avião, não tinha tanto de guerra, era tudo a pé. Levaram 3 anos para chegar à cidade. Apesar do grande número de
mortes durante o percurso, os cruzados chegaram e venceram os muçulmanos e reconquistaram Jerusalém. A união de esforços entre igreja e nobres e europeu rumo às terras santas continuou por mais de um século. Então essa guerra continuou ali, por muito tempo, né? Muita gente morreu e muita gente ali sofreu nesse período das cruzadas. O resultado dessas cruzadas, gente, eles não eram animadores. Não, né? Chegava no lugar, eles realmente saqueava, devastava, destruía tudo e assim, em nome de Deus, né? Em nome da igreja, dizendo que ia reconquistar a terra, ia acabar com os ímpios e estava fazendo a coisa certa. Né? As ruínas aí das cidades de Nicéia e de Antioquia mostram como as cidades eram deixadas. Né? É lógico que essas são fotos atuais, estão já deixadas desde aquela época destruídas, mas com o tempo foi ficando mais acabada. Né? Apesar de os cruzados conseguirem conquistar vários lugares, eles não conseguiram manter essa conquista, porque os árabes eles conseguiram retomar algumas regiões, inclusive a região de Jerusalém. Então essa cruzada não teve grandes sucessos, né? Morreu muita gente, né? Conquistaram alguns lugares, formaram alguns reinos, mas de fato o que era principal para eles, que era a Terra Santa, perderam de novo. Né? Então as cruzadas aconteceu todo esse movimento e não teve grandes resultados, teve muitas mortes. O que mais essa cruzada propiciou? Né? Essa cruzada ela melhorou a questão da movimentação do comércio. Porque quando você saía de um lugar para o outro, você ia em terra. E por terra demorava muito. Quando eles começam a usar o mar Mediterrâneo, como eu fiz para vocês aí, olha embaixo, onde estão as setas vermelhas, era a movimentação pelo mar. E pelo mar eles conseguiam levar várias coisas e começaram a usar essas rotas para o comércio. Né? Como usaram para a guerra, começaram a abrir o Mediterrâneo para navegar e comercializar entre Europa, entre a África, entre, né, a Ásia. Então, essas rotas comerciais elas foram retomadas e utilizadas para comercializar, porque aí os produtos conseguiam sair de um lugar para o outro. E essas trocas aconteciam entre toda essa região do continente. Essas trocas comerciais, elas tiveram aí, como posso dizer para vocês, uma importância muito grande, né? Então a cruzada, ela teve vários motivos. Não foi só o motivo religioso, foi o motivo político e o motivo econômico, porque os nobres, os comerciantes, os reis queriam comercializar e levar produtos para outras regiões. Então tiveram outros interesses, os interesses comerciais e políticos. Né? O comércio de longa distância entre Ocidente e Oriente era feito por terra. Aí, com a abertura do Mediterrâneo e a utilização das rotas, passou a ser feito principalmente pelo mar. Isso ampliou a atividade comercial durante as cruzadas e aproximou os países, os continentes, que até então ficavam distantes e separados. As pessoas começaram a ter contato com outras culturas. Isso foi muito importante para você aprender novas coisas com outras culturas e também ensinar novas coisas. Quando você tem contato com outras pessoas, você aprende e você ensina. Isso foi importante, né, nessa movimentação durante as cruzadas. E nessas trocas, que além de comercial, também teve trocas culturais. Por que culturais? Porque os árabes eles tinham um grande legado, eram uma grande inteligência na questão da cultura. Né? Medicina, astronomia, matemática, eram áreas e conhecimentos que os árabes produziam e eram muito bons nisso. Então, quando você tem contato com esse povo e com essa cultura, você absorve e aprende muita coisa. Então, essa troca foi extremamente importante. Né? Também foi através dessas expedições que os europeus tiveram acesso às importantes obras clássicas lá da Grécia. Né? Conheceram a Grécia,
Roma, tudo que eles tinham da cultura romana, cultura grega, eles aprenderam. Então, tanto os árabes quanto os gregos e os romanos, eles misturaram e aprenderam coisas diferentes. Essa troca cultural foi extremamente importante, além, lógico, da reabertura do comércio através das rotas comerciais, né? Nesse período já está acabando o feudalismo, porque o feudalismo até então, como nós aprendemos, era uma unidade sustentável. Ali era uma região pequena, ali produzia, ali consumia e vivia tudo ali. Quando vai acabando o feudalismo, as pessoas passam a sair do feudo e passam a comercializar com outros lugares, outras regiões. Começa a surgir o comércio, que até então não tinha mais comércio no feudalismo, ninguém vendia nada. Mas quando vai chegando no fim do feudalismo, esse comércio ele vai renascer. As pessoas passam a comercializar e usam para isso o Mediterrâneo. E aprendem e também ensinam em outras regiões. Tá? Bom, pessoal, a nossa conversa vai acabar por aqui hoje. Nós vamos continuar aí conversando e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo pelo fórum lá do Aulep ou pelas redes sociais, né? No Facebook aí ou no Instagram, vocês procuram pelo meu nome, lá Vladimir Benedito, e vocês podem me adicionar e a gente conversa por lá, tá ok? Até mais, pessoal. Tchau.